Eu acabei notando que depois de muito tempo, na verdade um tempão, eu não tava fazendo mais análise de Berserk. Quando eu fui olhar, já tinha saído 2 e olha que isso demora pra sair. Então eu vou captar só o 379 aqui nesse vídeo. E vamos torcer pra eu conseguir fazer o 380 a tempo, né? Senão vai acontecer como da última vez, que teve 10 capítulos e eu tive que rushar tudinho. Que maldade você fez comigo. Olha, pode falar o que for. Pode falar que a arte tá diferente, pode falar tudo, mas eu, como desenhista, eu tenho que admirar essa primeira página desse capítulo, principalmente as nuvens e esse miasma aí que surge, porque realmente eu acho muito bonito, cara, essas rachuras, e eu admiro a equipe de produção atual e também, inclusive, esse ângulo, esse cenário. Por mais simples que possa parecer algumas coisas aqui, eu acho bem interessante e espero parar um dia para dar uma estudada melhor aqui nessa paisagem, como montar tudo isso. Eu tô achando isso muito bonito, tá? Pra vocês. O ângulo também pra mim me agrada. Por mais simples que seja, porque se fosse o Kentaro Miura, isso aqui ia estar num hiato de 2 anos só nessa parte. Mas tá muito bonito, eu acho muito bonito. E o capítulo começa com o ataque, que ninguém sabe de onde veio esse ataque originalmente, mas o povo tá fugindo dos Trolls, que estão surgindo pela cidade, através dessa sombra tá indo pela cidade. E a gente acompanha o Cídrico, ele tá correndo da população que tá quase atropelando ele, mantém gente babando pra fugir dos bichos, mano, os caras tão doidos. Enquanto o Isidro entra num beco pra poder fugir dessa população antes que ele seja esmagado, começa a surgir alguns Trolls. Inclusive, são Trolls. Por mais que a gente já tenha conhecido antes os Trolls em Berserk, aqueles gordinhos, e esse aqui sejam bem magros, parece que estão passando fome, e por isso que querem arrancar um pedaço dessa galera de qualquer jeito. O próprio Puck diz que eles são esquisitos, eles são estranhos, mas eles têm o mesmo ódio, ou seja, a mesma aura de um Troll, então acaba sendo um Troll. Então eles são de alguma espécie diferente, eles são Trolls criados através da escuridão, não dá pra saber ainda, mas a gente já entendeu que esses Trolls não são Trolls normais, né? O Troll mesmo é aquele que a gente viu lá no arco dos Trolls e tudo isso. E os Trolls avançam pra cima do Isidrico. E antes mesmo do Isidrico pensar em lutar, o Azan chega esmagando o crânio de um deles sem nenhum papo. E agora que eu notei, né? O Azan, ele tem bigode, né? Então ele é tipo uma referência Viltrumita, né? Antes dos Viltrumitas existirem. Vejam só como o Kentaro Miura era gênio. Leave me alone, Freddie Mercury! You're supposed to be dead! No, Melhor que Oda. Não tô brincando, tá, galera? E os Trolls avançam e por incrível que pareça, o Azan e o Isidrico, eles começam a lutar juntos contra os Trolls, né? Claramente o Azan, ele tem uma capacidade bem maior para lutar contra os Trolls, enquanto o Isidrico tenta dar o jeito dele, mas dá pra ver que, assim, não são muitos quadros, é um quadro assim mostrando o Isidrico lutando, mas dá pra ver que ele tá numa autonomia bem maior do que antigamente, né? Então ele tá bem mais assim dentro dos combates, enquanto eles tentam avisar o povo ali do Reino Kushan a se afastarem daquela cena e dos Trolls. Eu achei isso bem interessante, como o Isidrico tá evoluindo tanto em combate como personagem. Por mais que a história tenha se tornado um pouco rushada, né? Querendo ou não, a gente sente que a história tá um pouco rushada em alguns momentos. Por exemplo, aqui eu acho que dava pra mostrar o Cídrico lutando mais contra os Trolls, mas não sei, né? É uma opinião minha, né? E aí a gente volta pro outro núcleo, que é o Hakshan, que é esse apóstolo aí que apareceu do nada do corpo do cara, contra o Silat, o príncipe Silat. E em meio a tudo isso, as férias, né? Esses elefantes aí da Era do Gelo estão atacando tudo, estão esmagando todo mundo, ainda estão fora de controle. Com todo esse caos acontecendo na sala de reuniões, todo mundo fugindo, o povo desesperado, o Silat tem a atitude mais, assim, de líder que alguém poderia ter, um líder poderia ter, que é o seguinte: primeiramente, ele manda o Daiba invocar um dos poderes dele, que é a telepatia, para ir falar com todo mundo do palácio. Aí ele já se corrige, ele quer falar com todo mundo do reino, até o próprio Daiba, perdão, eu falei errado, o Daiba
acha que é algo impossível, algo que não deveria ser feito naquele momento, aquela brincadeira. Só que o Silat afirma que não é uma brincadeira e é pra ele fazer agora. Aí o Daiba cai no chão, faz a pose dos dedos, até parece que ele vai fazer um jutsu. E em meio a todo aquele caos, ele se concentra e ele conecta o Príncipe Silat com todo mundo do reino, ou da cidade, né? Acho que é da cidade, todos os Kushans. E ele dá um aviso, ele fala o seguinte: cidadãos, ouçam-me. Aí todo mundo escuta, desde as bruxas lá da ilha afundada, quanto o pessoal do grupo do Guts. Peraí, essa aqui é a casca? Mano, a casca tá bem aqui, por que o povo tá indo lá pra Falcônia pra procurar ela? Tá bem aqui. Oh my God! Voltando pro aviso do Silat, ele fala o seguinte: nesse exato momento, estamos cercados por um ataque surpresa por um dos assassinos do Falcão da Luz. Não tenham medo, somos um povo guerreiro, nós somos Kushan. E todo mundo que tava com medo, o povo, né, principalmente o povo Kushan, que tava com medo, o grupo do Guts ali não tava muito com medo não, os bruxos estavam lutando. Eles começam a ouvir o príncipe, eles começam a mudar as feições deles. Antes, uma face de medo começa a ser mudada por uma face de coragem. E ele manda que todos saquem suas espadas e lutem. Enquanto isso, a Farnese, de novo, mostrando o incrível desenvolvimento que ela teve na obra. Finalmente mostrando que ela tem uma autonomia só ela, já que a Shirk ainda está fora de combate. E vai ficar por um bom tempo, aparentemente. Ela consegue invocar a magia dos 4 pontos cardeais, eu acho que esse não é o nome correto, mas é aquela magia protetora que a gente já conhece sobre a cidade. E isso já é o bastante para exorcizar esses trolls esquisitos e dar uma vantagem nessa luta. Isso mostra como a Farnese está bem autônoma, né, e domina vários feitiços. Então os trolls começam a ser exorcizados e o assassino Hashan, eu não vou conseguir nunca falar esse nome. Ele começa a fugir, porque a vantagem que ele tinha, o elemento surpresa, já está sendo eliminado. Todo mundo está aparecendo. A Farnese conseguiu invocar o escudo de proteção, o Sérpico conseguiu alcançar a espada dele e tá lutando contra os trolls, decapitando eles. E até o povo Kushan, que até momentos atrás estava só correndo, todos pegaram as espadas e começaram a lutar contra esses monstros que são esses trolls esquisitos aí, esses trolls Smeagol's. E até o Silat tá lutando com tudo que ele tem contra os trolls. E bem, vendo tudo isso, vendo que ele tá nessa desvantagem, inclusive ele quase é esmagado, esse apóstolo Hashan, ele quase é esmagado por um elefante, porque o Daiba conseguiu tomar o controle deles de volta. Cara, o Daiba é sinistro, cara. E ele tá ali, ó, fazendo o jutsu ali, ó, dele ali, ó. Uma referência clara a Naruto. De novo provando que todo mundo que tá fazendo essa obra é gênio. E o Silat até tenta ir pra cima do Hakshan e derrotar ele. Só que ele começa a fugir. Inclusive ele toma a forma de sombra dele e foge. Só que ele não tá fugindo, ele tá fugindo, mas ele tem um objetivo. Ele tá procurando um certo alguém que tá sumido faz tempo. Ele tá indo pra prisão onde tá o Guts. Ele tá indo em direção ao Guts porque ele tá totalmente desesperado. Porque a escuridão, que era a vantagem dele, não existe mais, já que o escudo foi ativado ali, os 4 pontos cardeais foram ativados. E o reino tá sobre uma iluminação divina, exorcizando os trolls e o povo tá lutando. Inclusive o elemento que ele tinha, que eram os animais descontrolados, ele não tem mais. Então ele tá indo atrás do Guts. E ele consegue, ele invade o local, ele mata todos os guardas, decapitando, como é o modus operandi dele. E ele chega finalmente na cela do Guts. E de novo, o Guts não esboça reação nenhuma à presença desse apóstolo poderosíssimo. Infelizmente é aí que acaba o 379. Eu já li o 380, só que eu acho melhor eu fazer um vídeo fora a parte. E é isso. E aí, pessoal, o que eu falei pra vocês? Que eu ia mostrar a cara. Não foi quem tava na última live, viu? Eu disse que ia mostrar a cara. Mentira! Na verdade, essa é a primeira vez na minha vida que eu mostro a cara assim em alguma rede social que eu tenho. Sério mesmo, assim.
voltada para criação de conteúdo. Mas e aí, o que vocês acharam do capítulo atual que eu fiz hoje, o 379? Ainda tem o 380 para analisar, né? Eu vou dar uma opinião rapidinho desse capítulo. Eu achei ele bem interessante. Pelo fato de que a Farnese consegue lidar com as coisas sozinho agora. O Isidro, um quadro, só um quadro, mas ele lutou contra os Trolls. Também uma crítica, como eu disse no vídeo, né? Eu acho que ficou muito corrido. Ultimamente eu tenho notado isso, que de capítulo para capítulo, a gente acaba perdendo algumas conexões, onde parece que os capítulos não se conectam, ou até mesmo durante um capítulo, onde parece que está tudo sendo rushado, entende? Você lendo, você percebe. Isso pode ser o jeito do Code, né? Eu não lembro o nome do atual diretor de Berserk. Tem uma escrita diferente, eu não conheço nenhuma outra obra dele. Para o escrito do Kentaro Miura, que acaba sendo mais devagar e a gente acaba aproveitando muito mais. Só que estraga a obra não estraga, mas dá aquela saudade, né? Com certeza dá aquela saudade do ritmo de Berserk como era antigamente. Mas fora isso, eu não tenho nada de ruim. A arte, eu já estou acostumado com a arte, não que a arte seja feia, ao contrário, ela é bonita, mas a gente já não estava acostumado com a arte desde que entrou nesse arco da Ilha dos Elfos. Eu já não estava curtindo mesmo, estava mais com aquele estilo mais realista, sabe? Mas fora isso, tudo bom. E infelizmente, né, a gente ainda tá com Guts depressivo, ainda tá com aquele Guts triste, né? Mas fazer o que? Tudo isso aí é desenvolvimento de personagem. Os caras são gênios. Essa é a primeira vez que eu tô mostrando minha cara. Vocês querem que eu apareça de novo? Querem que eu faça vídeos assim, mostrando minha cara? Vocês que sabem. Bem, pessoal, até o próximo vídeo.